era um sentimento ruim e ele crescia todos os dias. Conforme eu me aproximava do dia de começar a trabalhar lá, eu me sentia cada vez pior, cada vez pior. Se a gente se acostuma a algo e esse algo ele é cômodo, a gente não tem pra onde crescer. Então mudar pra mim, em qualquer sentido, sempre foi um pouco difícil. Em qualquer âmbito da vida, a mudança ela é sempre uma oportunidade que a gente tem de encarar os desafios, de crescer. É a gente que vai fazer com que as novas experiências elas sejam construtivas ou destrutivas. E tudo depende da nossa maneira de olhar as coisas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, espírita, professor e até recentemente eu também era um cara de mudança. Então vocês vão ver que o ambiente tá diferente, porque eu tô numa casa diferente, eu tô num quarto diferente e por isso eu fiquei um tempinho sem fazer vídeos, mas decidi que era hora de voltar. Agora que as coisas elas estão ficando mais calmas, decidi que era hora de finalmente voltar a conversar com vocês. E vocês sabem que mudança é um negócio complicado, né? Vai caixa para um lado, caixa para o outro, e leva móvel, traz móvel, e começa a encontrar aquelas pequenas coisinhas que tu tinha guardado no fundo de uma gaveta, e aí tu quer explorar todas as gavetas, e de repente tem várias coisas que tu precisa arrumar. E, enfim, mudança é um negócio complicado. E como eu refleti muito a respeito desse tema, sobre mudanças, eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa conversar um pouco a respeito. E não só mudanças no sentido literal, assim, de sair de uma casa e para outra, mas todas as mudanças que a gente pode passar na vida, e a gente passa na vida, muitas vezes, né? Eu nunca fui um grande fã de mudanças, em qualquer sentido. Eu sou um pouco comodista. Quando as coisas elas estão funcionando, eu gosto que elas continuem funcionando daquela maneira. Então mudar para mim, em qualquer sentido, sempre foi um pouco difícil. Eu lembro até hoje do meu primeiro emprego. A primeira vez que eu arranjei um emprego foi num sebo, no centro de Porto Alegre. E eu tinha 18 ou 19 anos. Era meu primeiro emprego formal. Eu já tinha trabalhado em algumas outras coisinhas, mas esse foi meu primeiro emprego formal. E o primeiro emprego depois de um certo tempo. E foi muito difícil pra mim o período que antecedeu a começar a trabalhar nesse lugar, porque cada dia que passava parecia que eu tava me aproximando cada vez mais de uma coisa ruim, de uma tensão, Era um sentimento ruim e ele crescia todos os dias. Conforme eu me aproximava do dia de começar a trabalhar lá, eu me sentia cada vez pior, cada vez pior. E isso nada mais era do que eu acreditando que um monte de coisas erradas iam acontecer e que eu não tinha poder sobre nenhuma dessas coisas e projetava aquilo na minha vida como se fosse o sentimento vigente em todos os outros aspectos do meu viver, sabe? Então aquilo começou a contaminar a minha relação com os meus pais, com os meus amigos, com a minha namorada, começou a contaminar a relação que eu tinha com os estudos, só porque durante 10 ou 15 dias eu vivi uma expectativa de sair da onde eu estava e entrar num outro momento completamente diferente, que era o momento de começar a trabalhar nesse lugar. E obviamente quando eu comecei a trabalhar lá, nada do que eu achei que ia dar errado de fato aconteceu. Na verdade era um emprego muito legal. Fiquei nele uns 3 anos. Eu fiquei nele 3 anos. E conheci pessoas incríveis, aprendi muita coisa, adquiri uma baita experiência. E eu lembro desse emprego com muito carinho até hoje. Mas por que a gente faz isso? Pelo menos no meu caso, frequentemente quando eu tô diante de uma mudança muito grande da minha vida, eu tendo a pensar que as coisas elas não vão ser tão boas quanto são agora. Mas principalmente, eu tenho certeza que o pensamento que mais me corrói é o fato de que eu vou perder aquilo que eu já tenho. Então, se eu tenho uma boa rotina, se eu convivo com pessoas legais, se eu faço algo que me diverte no meu dia a dia, e eu vou mudar, alguma coisa na minha rotina vai mudar, a minha cabeça ali imediatamente começa a imaginar que eu vou perder aquilo que eu já tenho em troca de algo novo. Então esse algo novo se torna também sinônimo do fim de algo bom. Vocês conseguem entender? É uma coisa muito pirada, né? E eu conheci muitas pessoas que também pensavam assim, que tinham medo de mudança porque elas não queriam que as coisas que já estavam boas se perdessem no meio do caminho. E sendo espírita do jeito que eu sou, eu me forço a colocar a visão espírita em todos os aspectos da minha vida. E é engraçado como, quando a gente olha para a visão espírita da mudança,
a gente vê que todos esses pensamentos ruins, tóxicos, que vão corroendo os outros aspectos da tua vida diante de uma grande mudança, ou de uma mudança pequena, não precisa ser grande, né? Esses pensamentos nada mais são do que as nossas inseguranças. E a gente não pode deixar que essas inseguranças falem mais alto do que a possibilidade do porvir, a possibilidade do algo bom que está no porvir, né? Nesse futuro, nessa mudança qualquer. O Espiritismo diz que a gente está aqui na Terra porque a gente precisa crescer, a gente precisa espiar, quer dizer, consertar erros que a gente cometeu anteriormente, mas no final de tudo, o objetivo geral dos espíritos é sempre o aprendizado. É sempre crescer, é sempre sair dessa vida melhor do que como a gente entrou. E a mudança, ela é um instrumento dado pela espiritualidade, dado por Deus, para que a gente não fique nesse comodismo. Eu falei para vocês antes que eu sou uma pessoa muito comodista, e acho que por isso que frequentemente coisas mudam na minha vida, né? Se a gente se acostuma a algo, e esse algo ele é cômodo, a gente não tem para onde crescer. A gente já viveu todas as experiências que aquela situação tinha para nos dar, a gente aprendeu as lições, ou a gente não está conseguindo aprender as lições de jeito nenhum dentro daquela circunstância. Então Deus nos dá a oportunidade de mudar certas coisas para aprender novas lições ou para aprender velhas lições de maneiras diferentes. Se a gente continua sempre na mesma, não há crescimento, não há aprendizado, não há progresso. Então a mudança, em qualquer âmbito da vida, a mudança ela é sempre uma oportunidade que a gente tem de encarar os desafios, de crescer, de sair melhor da situação que a gente está entrando do que quando a gente começou nela. Se o nosso objetivo na Terra é sempre se esclarecer, permanecer estagnado é a mesma coisa que falhar na nossa missão maior. Então, a gente precisa abraçar as mudanças o melhor possível. E nem sempre é fácil. Eu tô falando isso como uma pessoa que pessoalmente não gosta de mudar, que pessoalmente tem medo de mudanças. Mas ao longo desses 31 anos de caminhada que eu tenho, e depois de muitos empregos novos, e relacionamentos novos, e casas novas, e até cidades novas em que eu precisei me adaptar, eu aprendi que, no final das contas, a mudança ela só é boa ou ruim dependendo da forma como a gente olha para ela e do que a gente faz dessa mudança de experiência. É a gente que vai dar significado para ela. É a gente que vai fazer com que as novas experiências elas sejam construtivas ou destrutivas. E tudo depende da nossa maneira de olhar as coisas. Então, por mais que seja difícil, se vocês estiverem passando por uma mudança agora, ou da próxima vez que vocês passarem por uma mudança, grande ou pequena na vida, que esteja trazendo alguma dificuldade para vocês, que esteja corroendo de alguma maneira os outros aspectos da vida que não vão mudar, ou que esteja causando um medo, às vezes infundado, de perder alguma coisa, ou de nada mais ser do jeito que era antes, tenta mudar um pouco a perspectiva. Tenta pensar, e se a coisa que está prestes a acontecer, no final te deixar numa situação melhor do que aquela que tu tá agora? Esse é o objetivo final. Essa é a intenção de Deus, essa é a intenção dos Espíritos, quando eles nos incentivam e quando eles colocam mudanças no nosso caminho, o nosso próprio bem. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu sempre pensei comigo mesmo, cada vez que eu precisava encarar as mudanças de alguma maneira. Isso é algo que eu aprendi do meu primeiro professor na Casa Espírita, o Álvaro, e eu nunca mais esqueci, desde que eu tinha 14 anos, que ele me ensinou isso, eu nunca mais esqueci. Quando a gente está prestes a mudar em qualquer aspecto da vida, é como se nós fôssemos um copo d'água em cima de uma mesa plana. Então vocês imaginam uma mesa retinha e um copo d'água numa das extremidades. A mudança é quando a gente pega esse copo e arrasta de um ponto até outro. A água que está lá dentro, ela vai sacudir, ela vai mexer, ela vai respingar, vai causar uma molhaçada do lado de fora. Mas se a gente tiver paciência de esperar um pouquinho, a água aos poucos ela vai parar de se mexer até que ela se estabeleça de novo. Até que ela fique calma, até que ela se sente de novo naquele lugar. Paciência, resignação, fé, esperança, todos esses são os segredos para a gente lidar melhor com qualquer mudança que a gente tem na vida. As positivas e as negativas. Nós somos copos d'água em uma mesa sendo arrastados de um lado para o outro. A gente vai balançar um pouquinho, mas no final a gente sempre encontra a nossa paz de novo. Obrigado por assistir mais esse vídeo, dessa vez ele foi um pouco mais curto, não tem todo aquele embasamento teórico da doutrina espírita, mas é uma reflexão que eu queria muito trazer e compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Também foi um bate-papo menos roteirizado, mais solto, para vocês saberem um pouquinho mais do que eu tô passando na minha vida, e se vocês quiserem compartilhar um pouco do que vocês estão passando agora, de mudanças no meio da pandemia, mudanças que aconteceram já nesses últimos 2 anos de pandemia, ou se vocês quiserem contar coisas boas que aconteceram com vocês também, eu vou adorar ler os comentários e responder todos eles.
Se vocês tiverem com saudade de algum vídeo, eu vou deixar algumas sugestões dos meus preferidos por aí. E a gente se encontra logo logo. Eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês, tanto do mundo da literatura quanto do mundo espírita. Tem um outro canal que eu tô abrindo agora que eu quero apresentar pra vocês, mas do jeito certo. E pra isso eu vou fazer mais um vídeo focado na importância da oração e da meditação pra gente. Se nós formos espíritas ou não, é sempre importante a gente ter esse tempinho para encontrar o nosso eu interior e harmonizar com o mundo ao nosso redor. Mas esse é assunto para outro dia. Por enquanto, eu só peço que vocês fiquem bem, se cuidem e rezo para que os bons espíritos acompanhem vocês sempre.